Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Projeto Adaptar-se. Hoje nós temos como convidado especial aí de fora da escola, Felipe Vilaça. Ele é formado em engenharia e atualmente é professor da PUC-Rio. Ele vai falar sobre os caminhos para a universidade. Felipe Dilon, é com você. Ok. Em primeiro lugar, boa tarde, né, a todos. Obrigado pelo convite, né, Fernando e Sérgio aí. Parabéns pela iniciativa, né? Acho que a escola de vocês precisa desse tipo de ação, né? Para que os alunos aí consigam vislumbrar outros caminhos, né? Ou caminhos diferentes e tenham experiências da gente que já passou por aí e que veja, né, alguma coisa para trilhar parecida com o que a gente já fez. Bom, então, a minha fala é sobre os caminhos para a universidade. Na verdade, eu acho que o título deveria ser outro, né, pensando bem. Mas, assim, eu vou falar sobre a minha experiência. Talvez o título ideal seria Os Caminhos do Dilon. Mas tudo bem. A gente, até um feedback para vocês, uma dificuldade que eu tinha, né, eu já vou começar a falar um pouco da minha história, né, sem querer ser pretencioso ou dono da verdade, né, é só uma história, é só o caminho que eu trilhei e ponto final, não é uma receita de bolo nem nada. Tá? Eu estudei a vida inteira em escola pública, eu estudei, nomeadamente, na Escola Municipal Dr. Dilermano Martins do Teixeiras, da primeira à quarta série, e depois estudei no Polivalente do Bela Aurora, da quinta até o primeiro ano, que foi quando eu parei de estudar. Já vou falar sobre isso. Mas uma das dificuldades que eu tinha na época, assim, no primeiro ano, era... A minha maior dificuldade não era nas matérias, mas era de informação, entendeu? Faltava informação de como que eu poderia fazer as coisas. Por exemplo, vestibular, um concurso, parece estranho, mas eu não sabia como fazer isso. E essa, eu acho que era a informação mais importante que me faltou naquele momento. Então, falar sobre os caminhos da universidade, eu acho que é uma coisa muito importante de ser feita pelos professores da escola. Quais são as opções que os alunos eles têm quando chega, né, nessa fase, né, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, quais são os caminhos, diferentes caminhos, né? A universidade não é o único caminho para a gente seguir, né? Não tem certo ou errado, mas eu acho que um leque de opções seria uma coisa interessante de ser feito por vocês. Eu me disponho a ajudar também, né? Eu estou um pouco enferrujado, né? Eu fiquei fora do país por 5 anos agora, eu voltei no início do ano, e a gente foi pego por essa pandemia, essa maluquice. E eu não sei como é que está isso agora, mas eu lembro que tinha o PISM, a gente tinha também cotas para entrar nas universidades, FIES. Eu acho que é por aí, né? Colocar um leque de opções para que... Eu não sei se isso já é feito, na verdade, né? Estou aqui só... talvez seja, Diogo. Feito já? Talvez não, talvez sim. Depende, né? Ok, então fica um comentário, um comentário que, da minha experiência, era a coisa que eu mais sentia falta desse tipo de informação. Então, vamos começar. Como eu disse, eu estudei em escola pública, né? Estudei na primeira e quarta série na Escola Municipal Dr. Dilermano Martins. A minha vida inteira eu fui um péssimo aluno, tá? Já vou começar assim, porque talvez vocês esperem outra coisa de mim. Eu sempre fui um péssimo aluno. E o que eu quero dizer com isso, né, com toda a história que eu vou contar aqui, é que os bons alunos são sempre recompensados, como é óbvio, mas nunca é tarde para que os maus alunos tenham bons comportamentos e consigam recuperar o tempo perdido, né? E esse foi o meu caso. Eu
Da primeira à quarta série, talvez eu tenha sido um bom aluno, vai. Mas aí, na quinta série, quando a gente já começa a ter umas matérias um pouco mais complicadas, e ter que se dedicar um pouco mais, na quinta série eu fui reprovado, por exemplo. Eu me lembro que eu fui reprovado em biologia, história e geografia. Né? Foi um ano esquisito para mim, né? Porque o colégio era muito diferente, né? O Polivalente lá pela Aurora era uma abordagem um pouco mais diferente. Tinha um pessoal mais velho também. Eu não sei porquê, eu não me senti bem naquele ano. Depois, se não me falha a memória, o Estado já não podia mais reprovar. Então, eu fui levado até a oitava série. E no primeiro ano, do segundo grau, nem sei se é assim chamado mais, tive um problema familiar e tive que parar de estudar, né? Na verdade, eu acho que eu concluí o primeiro ano, só que com algumas dependências. Então, eu fui sair de casa, tal, por problemas diversos, né? Eu fui morar com meu padrasto e virei marceneiro. Fiquei marceneiro, servi o exército quando eu tinha 18 anos, fiquei lá por volta de 10 meses, até que eles viram que eu não servia para aquilo e me tiraram de lá. E depois voltei a ser marceneiro, até que uma vez nos contrataram, né, eu e meu padrasto, para fazer um quadro num colégio particular. E o rapaz lá olhou para mim e perguntou se eu gostaria de estudar, ao invés de trabalhar. E a gente começou a conversar e assim foi. Ele me deu uma bolsa para estudar lá, não precisava de pagar o colégio. E, por outro lado, né, eu ficava na loja de xerox dele, ficava lá fazendo xerox e tal. E eu lembro que ele perguntou para mim se eu tinha passagem, dinheiro para comer. E óbvio que eu não tinha. Eu tinha que abdicar do meu trabalho de marceneiro. E, enfim, né, disse que sim para pegar a oportunidade, né? E ia a pé, voltava a pé, às vezes levava uma marmita e tal. E tinha vergonha na época de abrir a marmita na frente dos meus amigos. Mas hoje em dia eu vejo que essas coisas para a gente ter mais orgulho do que tudo, né? E aqui fica mais não uma lição, né? Mais um comentário, né? Existem pessoas, infelizmente, na nossa sociedade que têm menos privilégios e menos oportunidades do que as outras, né? E quanto mais cedo a gente enxerga isso, né? Mais cedo a gente pode tomar boas decisões, né? Hoje eu vejo que a melhor decisão para mim era ter feito o que eu fiz, né? Embora, se eu continuasse trabalhando, eu teria dinheiro para poder sair com meus amigos, vestir uma roupa melhor, ir no cinema, enfim. Eu não tinha nada disso, mas enfim, quando a gente tem poucas oportunidades, né? Quando a gente está mais velho, como eu estou agora, a gente olha para trás, vê as oportunidades que a gente desperdiçou, né? E é isso, né? Algumas pessoas têm menos oportunidades e quando essas pessoas enxergam que elas têm menos oportunidades, elas tendem a agarrar as poucas oportunidades que a vida oferece com um pouco mais de garra. Foi o que eu fiz, né? Obviamente que às vezes chovia, por exemplo, que eu estava com mochila, voltando a pé, ossos do ofício, né? E, spoiler, né? Deu tudo certo. Não morri por causa disso. E consegui estudar. Quando eu entrei nesse colégio, né, vamos falar um pouco agora, tentar seguir uma linha cronológica. Quanto tempo já tem? 10 minutos, né? Só para manter aqui. Bom, então, quando eu cheguei nesse colégio, obviamente que eu tinha sei lá, um buraco na cabeça, não sabia nada, de nada. Então, eu também tinha muita vergonha de entrar na sala de aula e de assistir a aula com meus colegas, né? Eu tinha medo de alguém
que alguém fizesse uma pergunta muito trivial para mim e que eu não fosse capaz de responder. E isso acabou que me moldou o meu jeito peculiar de estudar, né? Eu sempre fui um pouco mais sozinho para estudar, sempre preferi o livro do que a aula, por causa desse medo que eu tinha, né? Parar de falar um pouco sobre a mim e falar um pouco sobre as portas que se abriram depois que eu tive acesso à educação e, aliás, eu sempre tive acesso à educação, né? Mas eu me comprometi a ser educado nessa época. É um pouco diferente, né? E como eu disse, não foi propriamente a qualidade da aula que o professor dava nesse colégio que me fez chegar aonde eu cheguei, né? Mas sim a minha abordagem, a minha mudança de pensamento. Bom, quando eu entrei nesse colégio, uma das minhas maiores dúvidas era de como fazer as coisas, né? Como que eu faço um vestibular? Como que eu faço uma prova para ser um militar, um policial, um bombeiro, um servidor público? Enfim, eu não sabia como fazer essas coisas, onde me inscrever, né? Também não tinha acesso à internet, não sabia nada disso. Quando eu comecei a estudar nesse colégio, esse conhecimento me veio, né? Naturalmente. E aí eu pude fazer alguns vestibulares, nunca fiz tantos vestibulares também, mas eu me lembro que eu fiz, o primeiro que eu fiz foi da SpaceX, que era para ser oficial do Exército. Depois fiz o ITA e depois fiz um vestibular da UFJF para engenharia elétrica e não passei nenhuma dessas, tá? E aí, né, a vida vai seguindo e a gente sente um pouco mais de necessidade de trabalhar. Mas aí eu já tinha modificado a minha, mesmo sendo reprovado nesses vestibulares que eu citei, né, eu já tinha modificado a minha personalidade, né? Eu estudava porque eu gostava de saber, né? Eu não estudava mais para ser alguém ou para ter alguma coisa. Eu estudava porque eu gostava mesmo. E eu também tive a peculiaridade de estudar muito mais exatas do que qualquer outra coisa. Não sei porquê. Eu tinha mais facilidade em aprender, tinha mais um raciocínio lógico do que qualquer outra coisa. Então, eu acabei que fui mais para esse lado, estudava mais, sempre estudei mais matemática, física, química. Bom, e aí depois que eu fui reprovado nesses vestibulares que eu disse, eu comecei a trabalhar, né? Novamente, comecei a trabalhar como atendente de telemarketing, né? É uma loucura receber 1000 telefonemas por dia. E aí, né, olha que loucura. Quando eu trabalhava nessa empresa, eu já não estudava mais no colégio, nem estava matriculado em nada, mas o meu primeiro livro de cálculo que eu fiz na minha vida foi quando eu trabalhava nessa empresa de telemarketing. Eu comprei um livro de cálculo no sebo e fiz ele praticamente inteiro, né? Eu tinha mania de dar um tique, né? Um tiquezinho assim do lado do exercício quando ele estava pronto. E só descansei quando eu não sei se agora não me lembro se eu tiquei todos, mas na minha memória tá que eu terminei o livro. Também fiz o primeiro livro de Física 1 que eu vi só fui ver depois na faculdade. O livro era de um autor chamado Tipler, é muito famoso. Também fiz antes de entrar na faculdade, nesse ano que eu estava trabalhando de atendente de telemarketing. E aí, 3 ou 4 meses antes do vestibular, eu resolvi sair desse emprego, né? Eu tenho um dinheirinho, tinha um seguro-desemprego na época também, acho que não tem mais isso, mas na época tinha. E consegui parar de trabalhar, tive um dinheirinho, pagava aluguel, pagava minha comida, né? Não tinha ninguém para fazer isso por mim, então eu tinha que arcar com essas despesas. Então, com esse dinheirinho que eu tinha, eu consegui ficar 3, 4 meses ali, mais ou menos,
por conta só para estudar para o vestibular, né? E aí eu tinha uma deficiência muito grande em biologia, né? Acho que eu tem uma questão na prova aberta de biologia. E fui muito bem nas exatas, né? Matemática, física e química, embora elas não tivessem pesos diferentes. Né? Foi isso que, obviamente que foi isso que me fez passar, porque a nota foi alta, mas elas não pesaram mais do que as outras. Né? Tinha que estudar história, geografia, biologia. E aí consegui passar no vestibular de engenharia elétrica. Isso foi em 2009, 2008, na verdade. Em 2009, eu comecei o meu percurso por lá. Né? E aí, aqui cabe mais uma observação. Né? A gente luta para entrar na universidade, faz uma luta super caramba. A luta da nossa vida praticamente para a gente tentar mudar um pouco da nossa realidade. Mas aí, quando a gente entra na universidade, a gente tem uma luta também, não é maior nem menor, mas é tão difícil quanto. Né? Quando a gente entra na universidade, a gente não tem condições socioeconômicas muito boas, né? Embora a universidade, já vou falar sobre isso, a universidade ela tem mecanismos para tentar igualar os seus estudantes. Enfim, quando a gente entra na universidade, a nossa briga é de sair de lá. Né? A gente vai fazer novas amizades, vai ter festa, mas a gente não pode ficar muito, não pode perder o foco, né? Então, norte. Entrou na universidade, o segundo passo é sair o mais rápido possível dali. Né? Obviamente que você tem que aproveitar, né, aquele momento, é um momento muito interessante, um momento muito marcante na minha vida, mas a gente tem que fazer o possível para sair rápido dali. Então, vou falar um pouquinho agora dos mecanismos que a universidade tem para suprir qualquer desigualdade social que a gente tenha. Eu, quando entrei lá, assim que eu entrei, eu puxei a disciplina de Física 1, que ia ser feita só no segundo semestre. Como eu já tinha feito aquele livro que eu falei com vocês, né, o Tipler, eu já tinha ali uma certa facilidade com aquela disciplina. Eu olhei a ementa, vi que eu já tinha feito tudo, e aí conversei com o coordenador do curso, e ele me possibilitou puxar essa disciplina. E aí eu comecei a trabalhar, né, concomitantemente, eu comecei a trabalhar numa empresa que era bem flexível, na verdade. Eu entrava 1 hora e saía às 6, minha faculdade começava às 7, era noturno, né, de 7 às 11, se não estou enganado. E aí eu trabalhei no primeiro ano da minha faculdade e consegui fazer todas as disciplinas, tá? Sem ser reprovado, tinha uma nota até relativamente alta, bem mais alta do que a média, porque a média também era uma coisa terrível, né? A média da nota de engenharia elétrica é em torno de 40 em 100. Mas, enfim. E aí eu tracei a seguinte estratégia. Eu sempre pegava uma disciplina para ir muito bem, e com quase 100. Foi isso que eu fiz com Física 1. Bom, e aí, como eu consegui ir muito bem nessa disciplina, todos os anos, pelo menos na UFJF, foi onde eu estudei, eles abrem editais para monitorias. E os alunos que têm as notas melhores são pré-selecionados para fazer uma prova. Nessa prova, quem tiver a maior nota consegue ser o monitor. Né? E aí você recebe uma bolsa e pronto, você já tem ali um dinheirinho para poder se safar. E aí no segundo ano eu comecei com isso, né? Fui monitor de Física 1, depois fui monitor de Circuitos Elétricos, que é uma outra disciplina também. E aí, como eu já tinha um currículo melhor, né, nesse momento, eu já comecei a também trabalhar em pesquisas, né? Pesquisas, bolsas de pesquisas que são geralmente fornecidas pelo CNPq. Tá? Então, eu também tive 2 bolsas do CNPq, 2 bolsas de monitoria, e também recebi uma bolsa do CNPq para fazer 1 ano da minha graduação na Ilha da Madeira, né, terra do Cristiano Ronaldo, em Portugal. E aí, essa foi a minha história na faculdade.
desde de quando eu parei de trabalhar, a UFJF me concedeu bolsas por eu ter uma renda menor do que um valor que eles colocam lá como mínimo. Então, eu sempre tive ajuda da UFJF para poder estudar também. Então, é isso. Falei um pouquinho da minha história, falei também um pouquinho sobre os caminhos da universidade, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Talvez as pessoas não imaginam que a universidade ela tem esse papel, né? Ela tem esse papel também de tentar diminuir essa desigualdade tão gritante que tem na nossa sociedade, né? E aí, essas bolsas, esses auxílios, eles são muito importantes para que pessoas que não têm uma condição socioeconômica muito boa possam se desenvolver como os colegas que têm, né? Bom, então, só para entrar aqui na parte final, então eu tive a oportunidade de ser monitor em 2 disciplinas, ter 2 bolsas de pesquisa, ter uma bolsa de ensino no exterior, e essa experiência toda também aumentou muito meu currículo, né? Quando eu terminei, antes de terminar, na verdade, eu submeti um projeto para a CAPES e para a Universidade do Porto para fazer o doutoramento. Eu não tinha nem formado ainda, né? Minha cabeça trabalhava dessa forma, né? Sempre antes de concluir uma etapa, eu já tentava ver o que eu poderia fazer a seguir. E foi isso que eu fiz. Antes de formar, eu fiz um projeto para doutoramento. Tá? As pessoas me chamavam de louco, mas eu fiz do mesmo jeito, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o comum, né? Não é obrigatório, mas o comum é a gente fazer a graduação, depois entrar no mestrado, depois, sim, fazer o doutorado, depois, se quiser, fazer um pós-doutorado. Então, eu fiz um projeto de doutorado, não era nem formado ainda. Consegui ser aprovado pela Universidade do Porto, e a CAPES também me aprovou uma bolsa para fazer um doutoramento completo na Universidade do Porto. E foi lá que eu fiz, assim que eu concluí minha graduação em 2014, eu fui para Porto, né, para Portugal, fazer o doutoramento, terminei em 2018, já engatei um pós-doc em 2019, e em 2019 o coordenador do curso de Engenharia Elétrica da PUC-Rio me encontrou, a gente começou a conversar, eles abriram um concurso, eu fui aprovado, e pronto, cá estou. Desde janeiro, estou na PUC-Rio, eu não sei se vocês sabem, a PUC-Rio é uma universidade que está no Rio de Janeiro. O departamento de Engenharia Elétrica, onde eu trabalho, é um dos 3 únicos departamentos no Brasil que tem o conceito máximo na CAPES. Tá? E em alguns rankings que eu olhei aqui da última vez, a PUC-Rio estava entre as 3 melhores universidades da América Latina. Então, é um departamento que eu jamais imaginei trabalhar. Não justamente por isso, achei que era um passo que talvez eu não eu não pudesse dar, mas enfim, acabou que deu certo, e agora eu estou lá, lá não, né? Agora eu estou em Juiz de Fora esperando a pandemia passar para poder voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar também não, porque eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava, porque as nossas aulas estão todas online, e agora eu tenho que gravar os vídeos, editar, enfim. É isso. Acho que deu para ter um overview aqui da minha experiência. Obviamente que vamos tomar cuidado com o que eu estou falando, isso não é uma receita de bolo, não é um caminho que vocês devam seguir, vocês devem seguir o caminho de vocês, né? Obviamente que olhar a experiência de quem já passou é muito interessante, né? Mas ponderar isso aí, não é um caminho de ouro, uma receita de bolo que vocês devem seguir, não. Obviamente, vocês devem tentar aproveitar todas as oportunidades que a vida oferecer, né? Se é o que vocês querem, e se esforçarem, né? Para fazer com que as coisas aconteçam. Mas,
só para finalizar, eu acho que a mensagem geral que eu gostaria de dar para vocês é a que eu falei no início da nossa conversa, né? Os bons alunos são sempre recompensados, mas os maus alunos não têm aquele carinho pro resto da vida, não. Tá? Vocês podem mudar a perspectiva de vocês em lidar com certas ocasiões, se esforçar mais e tirar o atraso que vocês tiveram. Então, Felipe, muito obrigada, gostei muito. Acho que deu para entender que o negócio é agarrar as possibilidades que a vida te oferece mesmo, meter as caras que o resultado existe, né? acho que sim. Alguém tem alguma dúvida? Eu poderia fazer uma primeira pergunta, então, para motivar essas pessoas a participarem? Maria. Então, eu tenho uma pergunta que eu acho que é significante e que é valiosa no sentido que você buscou dar para a sua apresentação. Você relatou o momento em que você fez uma escolha existencial, né? Em determinado momento você se deparou com uma oportunidade e que você abraçou essa oportunidade. Foi durante aquele período em que você trabalhava com marcenaria, se eu não me engano, e foi entregar um serviço numa escola, e aí, né, aconteceu. Eu queria saber se essa decisão, se essa escolha livre que você fez, uma escolha livre, mas que, claro, considerava toda a sua situação existencial naquele momento, né, a sua condição histórico-social. Eu queria saber se essa escolha que você fez, ela foi uma escolha deliberada, foi uma escolha refletida, e se, nesse sentido, qual foi o raciocínio que você considerou, ou se foi uma coisa mais intuitiva, mais de impulso mesmo, que te fez agarrar essa oportunidade? Bom, antes de responder a sua pergunta, deixa eu fazer justiça aqui, né? Eu não falei dos meus amigos, porque eu achei que não cabia, mas agora que a Fernandinha falou, realmente cabia. Os meus amigos, eles tiveram um papel fundamental em todos esses momentos, né? Desde que eu comecei a estudar e eu conheci eles, e essa desigualdade também, essa deficiência que eu tinha, foi muito, como é que eu posso dizer isso? Foi muito amortizada, assim, foi muito mais tranquilo para mim lidar com aquilo, tendo pessoas que eu confiava do meu lado, né? Então, escolher as amizades também é uma parte, assim, muito importante na nossa vida, né? Obviamente que a gente também não vai escolher as amizades por interesse, né? É mais por personalidade, obviamente, mas as nossas amizades, a gente tem que fazer um esforço, né, para tentar evoluir os nossos amigos, e a gente também tem que sentir esse esforço dos nossos amigos também. Bom, agora respondendo a pergunta do Diogo, essa foi uma decisão, eu já parei para pensar nisso, por incrível que pareça. Como é que alguém muda da água para o vinho, assim, né, de uma hora para outra, né? Quer dizer, foi um caso muito estranho, né? Porque eu parei de estudar no primeiro ano, eu tirei o segundo grau fazendo supletivo no SESU. Quando eu comecei a estudar nesse colégio, eu fazia as provas vestibulares, eu não tinha o segundo grau. Olha que loucura. Então, no meio desse tempo, eu comecei a fazer o segundo grau no SESU. Mesmo porque a bolsa que eu recebi nesse colégio não me dava a oportunidade de frequentar, era aulas de cursos militares, né? Então não englobava toda as disciplinas do segundo grau, então eu não podia fazer o segundo grau. Então eu fiz pelo SESU. E aí quando eu fui para o Exército, quando eu tinha 18 anos, eu me deparei com uma coisa, uma loucura, assim, que era, eu tinha 18 anos, e tinha um rapaz com 19 anos dando ordem, sendo respeitado. Óbvio que no Exército, não sei se vocês sabem, então a hierarquia é um pouco pesada. Então
eu me lembro de 2 tenentes, né, são oficiais do Exército, que estavam ali, e a nossa diferença era de 1 ano, mas tinha uma sutil diferença também, eles tinham estudado. E aí eu vi o efeito prático da educação na vida das pessoas, entendeu? Não por poder, nem nada disso, mas é muito estranho você ter alguém na sua frente com a mesma idade, visto, né, no nosso caso, pelos militares do Exército, de forma tão diferente, entendeu? E a única coisa que diferenciava a gente era a educação. Eles estudaram, eles se esforçavam, estudavam pra caramba, e eu não. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Eu comecei a pensar nisso. Quando eu saí do Exército e era marceneiro, eu comecei a querer estudar antes de receber essa proposta. O que foi uma coisa muito louca, eu me lembro muito bem disso. O primeiro livro que eu li depois que eu saí do Exército era Helena, do Machado de Assis. E eu comprei o livro e comprei um dicionário junto, porque eu não entendia nada do que estava escrito. Aquelas palavras eram muito rebuscadas para mim, eu não tinha vocabulário para ler aquilo de forma alguma. Então eu comecei a ler Helena, se eu não estou enganado, e comecei a olhar, a gente muda, né? Quando a gente muda a chavinha, a gente começa a olhar as coisas de uma outra forma. Eu comecei a reparar nas pessoas que estudavam, o grau de liberdade que elas tinham era muito maior que o meu, entendeu? Não financeiro, era um grau de liberdade em todos os aspectos, né? De poder escolher o que vai fazer, de poder fazer o que quiser, né? A gente fica limitado a esse tipo de informação, de educação, enfim. Então eu acho que foi uma soma de fatores ali que me fez, na hora que eu recebi essa proposta, eu falei, se eu tiver um lugar para dormir, uma roupa para vestir e comida, seja o que Deus quiser. Né? Mas é isso. Oi, gente. Aquelas, né, tô morta. Assim como houveram vários diferenciais na vida do Dilon, na vida da Fernandinha, na minha, que eu comecei a trabalhar com 14 anos, na vida do meu namorado que está aqui do lado, e é o diferencial que vai estar na vida da Ana Clara. Não é bem material, Laurinha, é esforço. E eu sei que você é esforçada. Então, assim, eu entrei, eu vim, participei desse meet. Eu achei uma coisa extraordinária mesmo, porque eu acho que todas as pessoas, elas têm a possibilidade de melhora de vida, e é o que eu espero para você, e eu fico muito feliz de saber que você está sempre com a gente, e que você é uma menina muito, muito dedicada. Eu tive a oportunidade de ser sua mãe, e de ver o esforço da sua mãe, que é criar a família. E eu tenho certeza absoluta, Laurinha, tenho certeza absoluta, que você é o diferencial na vida da sua família, tá? Então, eu tô aqui para poder te dar esse apoio e que quero que você saiba, não como vice-diretora, não como ex-professora, mas como amiga, que a gente está aqui por você, entendeu? E por todos os alunos da escola, porque todo mundo tem essa capacidade. Olha aí, o Dilon foi parar nas Europa, entendeu? E é uma coisa que eu acho que quando ele tinha a sua idade, ele nem imaginava uma coisa tão extraordinária que era conhecer um outro país. É doutor. E isso é uma coisa, assim, que eu acho maravilhoso, e eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter essa mesma oportunidade. Então, gatinha, faça isso que você está fazendo hoje. Agarre todas as oportunidades. É uma aula virtual, é um tirar dúvida, é um estudar soletrando, é fazer um trabalho de ciências bacana na feira de ciências. Você é a diferença, tá, gata? E eu estou muito, muito feliz mesmo por você estar aqui com a gente. Parabéns, Dilon, pela sua caminhada. Muito bacana, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa ali, né, branquinha, e não sabe como que ela chegou até aí, porque a gente também tem aquele estereótipo, né, que a pessoa que nasce branca, ela vai ser sempre muito bem sucedida, e não é verdade, nem, né, o problema no Brasil é uma questão muito social também, não só de raça, tem problema racial, mas também social. Então, poxa, eu fiquei muito feliz, eu tô passando muito mal aqui, né, não sei se é Covid, mas tomara que não, mas fiquei muito, muito feliz por você,
e adorei mesmo o trabalho e queria te felicitar e agradecer, e o projeto da Fê tá muito legal. Beijo, gata. Quando a gente é muito jovem, a gente talvez não tenha a melhor idade de ver o que aquela ação que a gente está tomando naquele momento vai nos proporcionar. Mas eu poderia arriscar que ninguém perde, pelo menos na educação, né? A gente nunca perde tendo conhecimento, né? Não quero dizer aqui que a universidade é o caminho para todos. Quem tem o ensino superior não é superior a quem não tem. Eu sou doutor, mas para mim, pelo menos, isso não significa muita coisa. Aliás, significa que eu tenho uma dívida com vocês, né? Eu tenho uma dívida com a sociedade e eu não sou superior a essa sociedade. Muito pelo contrário. Mas isso é uma coisa muito louca mesmo, né? A gente, quando é mais novo, assim, a gente não consegue perceber quais serão os impactos das suas atitudes, né? Mas eu diria que se vocês puderem acreditar que a educação é quase certo, né? Quase certo, não é certo, né? A educação é um bem comum, né? A sociedade toda ganha muitas pessoas educadas, bem educadas. Eu queria te dizer que o que marcou a sua diferença foi o esforço e a escolha que você fez para a sua vida. Porque você poderia ter escolhido outra coisa, mas você preferiu escolher o estudo porque você sabia que ele ia te transformar. E quando você estava falando, eu me lembrei de quando eu estava na adolescência, eu estudei também sempre escola pública, inclusive estudei na infância aqui na escola Amélia Pires, municipal, e depois no deputado Olavo Costa, do 2º ao 4º ano. Depois, na 5ª série, eu fui para o Patrus, porque não tinha ainda a extensão aqui de 5ª e 8ª série. E eu via uma vizinha minha passar, eu simpatizava, que ela me tratava muito bem. E a gente não tinha, meu pai ele tinha um bar e eu ajudava nesse bar também, eu e meus irmãos. Então, no momento que eu não estava na escola, eu estava nesse bar ajudando. E a gente não tinha livro, a gente não tinha biblioteca. Aí eu falava assim, quando eu estava no ensino médio, eu não vou conhecer a universidade, eu só vou conhecer quando eu for estudar lá. Conheci assim de passar, mas não sabia o que era direito, né? E aí, aquela vontade foi aumentando, né? Eu me esforcei, fiz vestibular, estudei lá também, né? Então é isso, Felipe, que eu queria falar, porque o seu esforço te levou aí, o meu esforço, o esforço dos meus colegas que estão aí também, o levaram a estar nesse lugar agora. E você, Laura, os seus colegas podem também chegar. Vai ter dificuldade, sim, tá? Dificuldade que nós temos. E a gente tem que conseguir superá-los, tá? Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo agora, eu também estou aprendendo, tá? A gente já está sempre aprendendo, né, Fernanda? Ela me toca, eu faço, o Sérgio também, então eu estou com vocês, tá bom? A Delco falou da importância simbólica daquele modelo de estudante que frequentava a sua rua e a cumprimentava, e de que forma aquilo simbolicamente veio a significar na sua vida, né? E a fazer surgir uma possibilidade de futuro para ela. Eu queria saber se você, por acaso, nessa sua trajetória, você identificou algum modelo simbólico aqui que pode ter te orientado nesse sentido. E uma outra pergunta que eu já estava para fazer é se em algum momento na sua vida, você olhando assim em retrospectiva, você chegou a conjecturar, claro, não há nenhuma, unicamente possível no plano hipotético, né? Mas se você chegou a conjecturar o que teria acontecido na sua vida se você não tivesse feito a escolha que fez. Bom, vamos começar por essa. Olha, se o multiverso, né, que se diz, se isso for verdade, eu acho que
em 1 milhão de universos como esse, acho que só nesse que eu sou doutor. No resto, eu sou marceneiro, sei lá o que eu estou fazendo. Isso é louco, né? Uma vez eu vi uma estatística de que aqui no Brasil, para a gente mudar de vida, né, ascender socialmente, a gente precisa de 7 gerações. Isso é uma coisa muito estranha, né? A gente mudar de vida é uma coisa muito complicada, é difícil mesmo. Mas, enfim, eu acredito que o que eu estaria fazendo se eu não tivesse estudado, imagina se eu falo que eu não tenho dinheiro para pegar ônibus, ou se eu não tenho dinheiro para comer, porque o cara contou, né? Olha, você tem dinheiro para comer, a gente não vai te pagar. Vai trabalhar aqui na loja de Xerox e tal. E, olha, diga-se de passagem, eu fui um péssimo funcionário, mas você papo outra hora. Mas eu paguei para ver, entendeu? Também acho que não fiz um esforço absurdo. Andar, todo mundo anda. Às vezes a gente, quando é mais jovem, né, a gente não tem tantas responsabilidades. Talvez a gente consiga entrar em mais jogos assim de apostar, né? Eu vou apostar, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E foi isso que eu fiz, né? Agora, se eu tive um modelo padrão, não. Acho que me faltou um modelo padrão. Né? Talvez se eu tivesse um modelo padrão, talvez... Lá em casa, o meu irmão foi sempre... lá em casa sempre foi assim, né? Na infância, né? O meu irmão era o gênio, eu era uma topeira, e minha irmã talvez desse certo, mas eu sempre fui a topeira da casa, né? Não sabia nada de nada. Falava as coisas mais absurdas que você puder imaginar. Mas foi isso, o diploma da família foi eu. Né? Não que significa alguma coisa, né? Um pedaço de papel mesmo. Mas... A outra pergunta foi... Qual mesmo, Diogo? Desculpa, pode repetir? Não, eu acho que você, de certa forma, já abordou os dois. E eu acho que você falou que talvez não houvesse um modelo assim, padrão, mas talvez um modelo simbólico tenha sido, por exemplo, militar para você, que de alguma forma, como você relatou, te fez atender para o fato de que havia uma disparidade, né, quando você escolhia pela educação ou quando não escolhia por ela. Né? Você está certíssimo. O primeiro vestibular que eu fiz foi tentando ser militar. Aquele era o modelo padrão. Primeiro, eu queria agradecer, né, a participação do Felipe no nosso projeto. Eu achei que foi maravilhoso, assim, a estratégia dele, toda a trajetória por que ele passou. E, na verdade, isso me ajudou também a refletir muito sobre a minha própria trajetória. Eu enfrentei uns desafios que, para mim, foram muito difíceis. Inclusive, pessoas dizendo que não seria possível, né, porque eu morava em outra cidade e lá não tem a faculdade pública, e aí eu queria estudar no FJF, não tinha condição de pagar ônibus. Foi uma loucura, consegui uma ajuda da delegada da cidade para poder pegar o ônibus na BR para vir até Juiz de Fora para estudar. E aí o ônibus me deixava na BR meia-noite e não tinha mais ônibus para casa, então eu chegava em casa perto de 1h da manhã. E foi assim nos primeiros semestres da faculdade. Mas aí depois as coisas melhoraram, né? E quando você vai olhando para as coisas que você vai conseguindo, igual chega um momento que você começa a se decepcionar e ao mesmo tempo que você gosta do que está acontecendo, você fica triste porque parece que tudo vai ruinar de novo, né? Igual eu tentei lá o meu doutorado, consegui a vaga, mas não consegui a bolsa. E aí eu não pude ir, né? Perdi essa oportunidade e isso me abalou bastante. Mas quando a gente vê outros relatos, né, acompanha a trajetória de outras pessoas, isso faz a gente se animar de novo, para que a gente não perca a esperança e que o importante é aproveitar as oportunidades. E eu acho que essa é a mensagem que eu tirei de proveito assim, principal do Felipe, e agradeço muito, porque me ajudou pessoalmente a não desistir, né, que eu vou tentar de novo, quem sabe eu não consigo, e aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. E assim, só te dar os parabéns, né? Que acho que tomar essa escolha para a vida
fato, é algo muito difícil. Você ir contra a sua realidade atual, né? Sim, você olha para todos os lados e parece que você não consegue sair dali, não tem nada mais que você possa fazer. E aí a gente tomar essa decisão, não é? De mudar radicalmente a vida, eu acho que isso é elogiável. Então, meus parabéns e muito obrigado por ter compartilhado a experiência com a gente. Eu que agradeço. Acho que você e a Fernanda estão fazendo um trabalho excelente. Acho que os seus alunos estão em boas mãos. Queria eu ter essa oportunidade de relatos de pessoas na minha época. Talvez também eu me animasse um pouco antes, né? Enfim, ou essa mensagem chegasse nos meus colegas também. Enfim, acho que é uma mensagem muito bonita de ser dada para os alunos. Também há outras reuniões aí nesse projeto e espero que o projeto alcance cada vez mais pessoas para a gente poder tocar também na vida delas. Dilon, muito obrigada, muito obrigada. Você falou maravilhosamente bem. Educação é a aposta certa, errado não tem como, né? Você pode não produzir nada com aquilo, você pode não seguir uma vida acadêmica, mas a educação é a aposta certa. Tem que agarrar a possibilidade. Eu quero parabenizar muito você, tenho muito orgulho. Tá? Quero parabenizar a Laura também, porque ela tá agarrando as possibilidades. A gente está aqui fazendo um trabalho de oferecer, né? A gente está oferecendo oportunidade. Eu queria trabalhar menos. E eu achava lindo quem estudava e eu queria estudar também. Não sabia onde que ia dar, não, mas eu sabia que eu precisava estudar. Minha mãe sempre falou assim, me estuda para você não depender de nada e de ninguém. Peguei isso daí e fui embora. Financeiramente, e lógico que a cabeça abriu logo depois, mas primeiro eu pensei no financeiro. Bem, a minha família, assim, mais próxima, né, digamos, meus familiares mais próximos, nenhum deles teve oportunidade de estudar. Então, digamos que eu fui o primeiro da minha família a concluir uma faculdade. E isso era uma realização mais pessoal do que procurando uma melhora de vida financeira. Até porque quando eu externei a minha vontade de estudar para ser professor, eu recebi muitas críticas, né? Porque, não, você vai ser professor, vai ganhar mal, né? Então, assim, já que você vai estudar, então que estude para alguma coisa que lhe dê dinheiro. Geralmente é isso que a gente ouve muito aí. E então eu acredito que quando eu decidi para matemática era porque eu queria mesmo uma realização pessoal. Não só para poder concluir uma graduação, mas eu tinha muitas perguntas internas, né? Eu fazia perguntas às vezes para os meus professores em que eles me respondiam que não tinha como eles me explicarem ali, só se eu fosse buscar assuntos mais avançados, né? Igual, por exemplo, porque a área do círculo é πr ao quadrado? De onde saiu isso? Quem que definiu? Por quê? E aí, para explicar isso, realmente para eles era muito complicado, né? E aí, só quando eu cheguei na faculdade, que eu fui fazer as disciplinas de cálculo, que eu fui compreender isso. Então, eu acredito que, pessoalmente, foi uma busca por conhecimento, né? E, claro que o amor por conseguir transmitir, digamos assim, compartilhar isso com outras pessoas. Porque eu tive a experiência de dar aulas particulares desde muito cedo. Eu comecei a dar aula particular com 15 anos, e eu gostava demais disso. Era muito gostoso você ver a felicidade de outra pessoa entendendo algo que ela tinha dificuldade, ou quando você comenta algo e a pessoa acha interessante, e vocês compartilham novos conhecimentos. Então, foi uma mistura de duas coisas, né? Eu queria buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, me capacitar para conseguir compartilhar isso com outras pessoas de uma maneira profissional. Sérgio, eu também, quando era criança, tinha umas crianças aqui perto que tinham dificuldade. Então, até para fazer o próprio dever. Aí eu comecei a dar aula particular para ajudar a fazer o dever. E foram aparecendo mais crianças. Eu devia ter 12, 13 anos. Eu gostava daquilo, eu me sentia bem. E aí foi passando o tempo
E eu via que eu gostava mesmo de fazer. E o meu pai e minha mãe, eles não tiveram condições de estudar quando crianças, porque eram de famílias muito pobres. E eles davam muito valor já à educação, a estudar. Então, eu fui a primeira da filha, né? Sou eu mais 5 irmãos, eu fui a primeira a me formar. Então, essa é a minha história de educação aqui na minha casa, na minha família. É isso aí, Laura. Cada um aqui tem uma história diferente. Bem, eu vou contar a minha aqui, que não é nada bonito, igual a de vocês, mas é justamente para mostrar um ponto de vista diferente, né? Eu acho que eu decidi trilhar o caminho do estudo, tipo, ontem, né? Quase isso. Eu sempre estudei assim porque era obrigado. Minha mãe não tinha graduação, meu pai não tinha nem o ensino fundamental não, o médio completo, mas estudar sempre foi obrigação. Então, como boa filha que eu sou, estudei, né? Fui aos trancos e barrancos, nunca tomei pau no ensino básico, mas também não foi nada de excelente. Comecei faculdade de farmácia e bioquímica, falei, não é pra mim. Entrei na biologia, eu falei, olha, isso é legal, disso eu gosto. Então fui estudando, fui interessando, mas sempre fiz só o básico. Tô tentando sair do básico agora. Eu acho que a qualquer momento em que você se redefine, se recobre, reinventa, é completamente louvável. Então, você está mostrando que, independente de idade, independente de dificuldades que a gente possa ter na vida, você está aí correndo atrás, e não é à toa que está me movimentando junto com esse projeto. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho, é dessa amizade que a gente tem. E porque eu me orgulho de você, principalmente como profissional. Então pode parar com isso. Agora pode terminar a reunião. Velha sua mãe, tá, Sérgio? Quero agradecer muito a presença de todos, agradecer a reflexão que o Felipe trouxe pra gente, e é muito estranho chamar ele de Felipe. Parabenizar todo mundo, né? Os relatos foram incríveis, muito motivador isso tudo. E eu espero que a gente consiga seguir oferecendo cada vez mais oportunidades para cada vez mais pessoas e que eles peguem essas oportunidades, né? Fazem faltas na vida da gente. Semana que vem tem mais, todos são muito bem-vindos, tá? É isso, beijos, beijos, beijos. Tchau, pessoal, um abraço.